Olá, desde já sintam-se cumprimentados. Meu nome é Said Manuel Júnior, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria, e cá estou hoje para falar-vos da norma 2, ou seja, a demonstração de fluxo de caixa. Aproveitar a ocasião para mandar os meus cumprimentos e as minhas saudações ao docente Abílio. Bom, a demonstração de fluxo de caixa é um relatório contábil em que são listadas as origens de todos os recursos que uma empresa obteve num determinado período. Isto é, a demonstração de fluxo de caixa traz todo o movimento de entrada e saída da empresa. E quanto ao seu objetivo, a demonstração de fluxo de caixa é útil ao proporcionar aos utilizadores uma base para avaliarem a capacidade da entidade em gerar assim que é caixa ou equivalentes de caixa para avaliarem as necessidades da entidade quanto à utilização desses fluxos e avaliarem as necessidades da entidade quanto à utilização desses fluxos de caixa. E o objetivo da norma é o de exigir a prestação de informação sobre as alterações históricas em caixa e de equivalentes de caixa de uma entidade através de uma demonstração do fluxo de caixa que classifica esses fluxos durante o período por atividades operacionais, investimento e, por fim, atividades de financiamento. Consideram-se caixa o numerário em espécie e depósitos bancários e equivalentes de caixa segundo a NERF 2 são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez que são prontamente conversíveis em montantes conhecidos como caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança. E fluxo de caixa, compreende as entradas e as saídas de caixa e equivalentes de caixa. A apresentação das demonstrações financeiras deve apresentar, ou seja, a demonstração de fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período contabilístico classificados pelas atividades operacionais, pelas atividades de investimento e, por fim, pelas atividades de financiamento. As atividades as atividades operacionais compreendem, ou seja, estas são as atividades que estão diretamente ligadas às atividades principais da empresa, ou seja, tudo que a empresa precisa pagar ou receber que garanta o funcionamento da empresa é considerado como atividade operacional, ou seja, o seu processo normal, ou seja, de venda ou compra, para o funcionamento, venda ou compra de bens ou prestação de serviços. As atividades operacionais geram fluxo de caixa, ou seja, para pagamentos de empréstimos, pagamentos de dividendos, fazer empréstimos e manter a capacidade operacional. São alguns exemplos das atividades operacionais. As entradas, ou seja, os recebimentos de clientes pela venda de bens e prestações de serviços, aos royalties, aos honorários, as comissões, as indenizações e outros rendimentos. E são saídas para esta atividade os pagamentos a fornecedores de bens e serviços, aos impostos, aos empregados, as indemnizações e outros benefícios das apólices. E as atividades de investimento são aquelas atividades em que a empresa compra ou vende bens da classe 3. Portanto, qualquer compra ou venda de um bem da classe 3 enquadra-se na atividade de investimento. E temos como exemplos do fluxo de caixa da atividade de vencimentos, as entradas respeitantes aos recebimentos de venda de ativos tangíveis e intangíveis e outros ativos não correntes. Podem ser também os contratos e temos as saídas correspondentes aos pagamentos para a aquisição de ativos tangíveis e intangíveis e outros ativos correntes incluídos. Temos também o pagamento a contratos, pagamentos para aquisição de instrumentos de capital e capital próprio, de outras entidades e interesse em empreendimentos conjuntos.
Temos também a atividade de financiamento. Esta atividade corresponde ao dinheiro recebido para o funcionamento das atividades, isto é, é desta atividade em que provém o dinheiro para a aplicação, quer das atividades operacionais, quer para as atividades de investimento. Ou seja, é nesta atividade em que a empresa vai buscar dinheiro para aplicar nas atividades operacionais ou nas atividades de financiamento. São alguns exemplos de fluxo de caixa de atividades de financiamento. Os recebimentos, ou seja, as entradas resultantes de comissões, de ações e outros instrumentos de capital próprios, as livranças, os empréstimos e outros financiamentos, que são os pagamentos ou saídas, pagamentos, considera-se pagamentos ou saídas, os pagamentos aos detentores de capital para aquisição ou reemissão de ações da entidade, os efeitos para pagamentos para efeitos, pagamentos feitos pelos locatários para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. Modelo de demonstração do fluxo de caixa. De acordo com a norma 2, parágrafo 19, considera-se, ou seja, as entidades devem privilegiar o método direto no relato dos fluxos de caixa de atividades operacionais, pois estes proporcionam, ou seja, informação que pode ser útil para estimar os fluxos de caixa futuros que não é proporcionada pelo método indireto. Neste método, ou seja, através deste método, informações sobre grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos podem ser obtidas, quer a partir dos órgãos contabilísticos da entidade, quer ajustando as vendas, o custo das vendas e outros itens da demonstração do fluxo de caixa, sejam estes relativos à variações durante o período, nos inventários e nas contas a receber e nas contas a pagar de natureza operacional. Segundo, outros itens que não apresentem recebimentos e pagamentos. E, por fim, outros itens relativos a atividades de investimento e de financiamento. Bom, temos aqui um exemplo daquilo que é um modelo. Temos aqui um modelo daquilo que é a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto. Como bem dizíamos, a atividade operacional compreende os recebimentos de clientes, os pagamentos a fornecedores e pagamentos ao pessoal. Isto compreende a atividade operacional. Temos mais para baixo aquilo que é a caixa gerada pelas operações. Temos também a segunda grande atividade. Esta compreende os pagamentos respeitantes a aquisições de ativos tangíveis e intangíveis, a aquisição de outros investimentos, e existe também para esta atividade os recebimentos respeitantes às vendas de ativos tangíveis e intangíveis, a venda de outros investimentos, os subsídios, os juros e rendimentos similares, dividendos e outros rendimentos que compreendem uma entrada para esta atividade, ou seja, para a atividade de investimento. Temos também o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Bom, para esta atividade temos os recebimentos e temos também os pagamentos, as saídas. Para os recebimentos, ou seja, os recebimentos respeitantes a empréstimos e outros financiamentos obtidos, a realização do aumento da capital social e outras contribuições dos sócios. As doações e outras operações financeiras são consideradas como entrada. E temos as saídas, que são os pagamentos respeitantes aos reembolsos de empréstimos e outros financiamentos obtidos, os juros e gastos similares, os reembolsos os reembolsos de capital social de outras contribuições dos sócios. E temos para esta atividade a caixa líquida usada nas atividades de financiamento, ou seja, é para aqui onde iremos olhar caso
queiramos saber a situação atual da atividade de fluxo de caixa, ou seja, se a atividade gastou ou seja, gastou dinheiro ou não, ou seja, a quantia gasta, neste caso, nesta atividade. E temos a variação de capital equivalentes de caixa, ou seja, na variação de caixa e equivalentes de caixa, nós somamos todas as caixas líquidas, sejam estas nas atividades operacionais, seja nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. Fazemos o somatório de todas estas caixas e colocamos aqui na variação de caixa, de equivalente de caixa. E quanto à caixa equivalente de caixa no início do período, caso tenhamos iniciado o período com algum caixa inicial, colocamos o valor aqui. E caixa, quanto à caixa, a última rúbrica, isto é, a caixa equivalente de caixa no final do período, isto corresponde ao somatório, ou seja, esta rúbrica corresponde a caixa equivalente de caixa no final do período. Bom, temos aqui uma demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Dizer que este mapa podemos encontrá-los no plano de contas, no plano de contas, eu sei que é plano geral de contas. Quanto à sua divulgação, as entidades devem divulgar as componentes de caixa e seus equivalentes de caixa e representar a reconciliação das quais, ou seja, das quantias incluídas nas demonstrações financeiras da entidade, com os itens equivalentes relatados no balanço. Temos aqui um caso prático em que em 2018, um indivíduo decidiu constituir uma sociedade com um capital social de 1.000, ou seja, o capital social de 25.000. Face às dificuldades do momento, o indivíduo decidiu realizar 70% do capital no ato da constituição da SAIDEX Limitada e os restantes 30% no prazo de 1 ano. Pelos registros, publicações, etc., desembolsou a quantia de 3.000 e desencadeou a seguinte série de operações já previstas e negociadas: a aquisição de um armazém por 50.000 e a aquisição de um equipamento básico no valor de 10.000. Também a realização de uma cota simbólica com um sentido estratégico no principal cliente-alvo, no valor de 15.000. E, por fim, a contração no banco BCI, num valor, ou seja, num montante de 75.000, baseado na hipoteca do armazém, com um prazo de reembolso de 3 anos em prestações semestrais iguais, anuais e liquidadas no fim dos meses junho e julho de cada ano e sujeito a taxa de juros de 8% a liquidar também na data de vencimento das prestações. Quanto à resolução deste exercício, temos aqui a demonstração do fluxo de caixa da empresa SAIDEX Limitada, Maputo, aos 30 de junho de 2018. Bom, já que o indivíduo está a constituir a sociedade, ou seja, sim, está a constituir a sociedade, não teremos um ano anterior, ou seja, não temos um ano anterior. Para atividades operacionais, registrou-se um valor de, ou seja, uma saída no valor de 3.000. Este valor corresponde às publicações, aos registros que o indivíduo desembolsou neste caso. E para a caixa líquida gerada pelas atividades operacionais, temos este valor de 3.000. Para as atividades de investimento,
registrou-se uma compra. O indivíduo efetuou uma aquisição de um armazém no valor de 50 mil e um equipamento básico no valor de 10 mil. Somando, este dá o valor de 60 mil. Este valor corresponde à aquisição de ativos tangíveis. E temos a aquisição de outros instrumentos de investimento. Este valor isto corresponde aos 15 mil. 15 mil estes que fazem parte, ou seja, fazem parte da realização da cota simbólica que o indivíduo efetuou com sentido estratégico. Temos também, ou seja, o somatório dessas operações dá-nos, leva-nos à caixa líquida usada nas atividades, ou seja, encontramos o total disto na caixa líquida usada nas atividades de investimento, correspondente ao valor de 75 mil. E temos também nas atividades de financiamento o valor de 75 mil, isto é, o valor que o indivíduo contraiu, ou seja, o empréstimo que o indivíduo contraiu no banco BCI, isto é, no valor de 75 mil. Temos também os 17.500, estes que correspondem à constituição, ou seja, a realização de 70% dos 25 mil que o indivíduo detinha. E temos também o valor de 12.500. Este valor corresponde ao financiamento obtido pelo indivíduo no banco, que deverá pagar em prestações semestrais iguais, anuais. Desta forma, o valor de 75 mil que foi contraído no banco será pagado em 3 anos, isto é, por semestre. Desta forma, são 6 prestações o indivíduo a pagar, que corresponde, ou seja, os 75 mil divididos por 6, que são os semestres, que correspondem aos semestres que o indivíduo tem a pagar, dá-nos o valor de 12.500. Este valor corresponde ao reembolso de empréstimos e outros financiamentos obtidos. E temos também o valor de 3.500. Este valor corresponde aos juros ou taxa de juros anuais a liquidar, ou seja, na percentagem de 8, ou seja, em 8%. Então, o valor que o indivíduo terá a pagar semestralmente será de 3.500. Por fim, temos a caixa líquida usada nas atividades de financiamento, que corresponde ao valor de 77 mil. Ou seja, somando todas as operações das atividades de financiamento, temos o valor de 77 mil. Quanto à variação de caixa e equivalentes de caixa, somamos todas as outras caixas, ou seja, todas as outras caixas líquidas usadas nas atividades, sejam estas de operacionais, investimento e financiamento. E para o nosso caso, para o caso do nosso exercício, deu-nos 1.000. E para equivalentes de caixa no início do período não tivemos nenhuma, então não tivemos 0. Então, quanto ao equivalente de caixa no final do período, corresponde ao mesmo que a variação de caixa e equivalente de caixa. Bom, obrigado pela atenção dispensada. Até mais, ou seja, até breve.